No coração seco do Velho Oeste, onde a poeira era tão constante que parecia se entranhar na pele e no espírito, vivia um homem chamado Samuel Briggs. Era um fazendeiro simples, sem grandes posses, cujo único orgulho era a terra que herdara do pai. Mas aquela terra, antes fértil e cheia de promessas, agora não passava de um campo estéril, castigado por anos de seca e abandono. As colheitas já não vingavam, o gado definhava, e os dias eram marcados pelo som vazio do vento, atravessando cercas quebradas. Samuel acordava antes do sol, e mesmo cansado, insistia em cumprir os rituais que herdara de gerações passadas. Verificar os currais, reparar cercas, cuidar dos poucos animais que ainda restavam. Mas tudo aquilo parecia inútil. As dívidas cresciam como ervas daninhas, e os cobradores, homens duros que chegavam sempre a cavalo, já haviam deixado claro que não esperariam por muito tempo. O salão da cidade também conhecia bem sua figura cansada. Não porque bebia em excesso, mas porque vendia o pouco que tinha para comprar mantimentos básicos. Cada vez que entrava naquele lugar, sentia os olhares atravessarem sua alma. Uns de piedade, outros de desprezo. A solidão era sua única companhia fiel. Sua esposa havia falecido anos atrás, vitimada por uma febre que o Oeste nunca soube explicar. Os filhos, ainda pequenos na época, não resistiram às duras condições da terra. Restou apenas ele, um homem quebrado por dentro, mas teimoso demais para abandonar a fazenda. O que segurava Samuel em pé não era mais esperança de riqueza ou de prosperidade, mas um orgulho silencioso. A promessa feita ao pai de nunca abandonar a terra da família, não importa o preço. À noite, sentado na varanda da pequena casa de madeira, Samuel observava o horizonte vermelho pelo pôr do sol. O céu do oeste era lindo, mas cruel. Lembrava-lhe todos os dias que a beleza podia andar lado a lado com a miséria. Era nesses momentos que ele se perguntava quanto tempo ainda conseguiria resistir. E no fundo do coração, temia que sua vida fosse apenas isso, um lento definhar, sem nada digno de ser lembrado. Mal sabia ele que o destino, sempre imprevisível e duro, estava prestes a lhe oferecer uma chance de mudar tudo. Mas, como todo presente que vem do Oeste, haveria um preço alto demais a ser pago. Certa manhã, depois de uma noite em claro, tentando imaginar como pagaria as dívidas que batiam à sua porta, Samuel decidiu se embrenhar pelas colinas atrás de sua fazenda. Carregava apenas um machado gasto e uma corda curta. A intenção era simples: cortar lenha suficiente para vender na cidade e, com sorte, comprar mais alguns dias de sobrevivência. O caminho era duro, estreito e cheio de pedras soltas. O sol, ainda baixo, pintava a paisagem com tons dourados, mas mesmo aquela beleza parecia zombar de sua miséria. Foi enquanto subia por uma trilha quase apagada pelo tempo que algo chamou sua atenção. Entre duas grandes rochas, semioculta por ervas secas e galhos retorcidos, havia uma abertura escura, como uma boca engolida pela terra. Aproximou-se com cautela e percebeu que não era apenas uma fenda natural. Havia marcas de picaretas antigas nas pedras, sinais claros de que homens já haviam trabalhado ali. Uma entrada de mina, abandonada e esquecida. O vento que soprava de dentro trazia um cheiro de poeira e ferrugem, e Samuel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. No Oeste, lugares assim eram sempre cercados de histórias. Diziam que muitas minas haviam sido fechadas após acidentes mortais, desabamentos ou até disputas sangrentas por ouro. Alguns acreditavam que espíritos dos homens soterrados ainda vagavam nas galerias, condenando qualquer um que ousasse voltar. Mas Samuel, exausto de sua própria desgraça, não tinha espaço para superstições. O que viu naquela escuridão foi apenas uma possibilidade. Talvez ali houvesse algo que pudesse mudar sua vida. Ele afastou os galhos, retirou pedras soltas da entrada e, com esforço, conseguiu abrir passagem. A luz do sol penetrava apenas alguns metros. O resto era engolido pela escuridão.
Com uma tocha improvisada de galhos secos, Samuel adentrou lentamente, cada passo ecoando nas paredes de pedra como um chamado ancestral. O ar era pesado, úmido, e o silêncio só era quebrado pelo som da sua própria respiração. Quanto mais avançava, mais sentia que estava caminhando não apenas para dentro da terra, mas também para dentro de algo maior, algo que mudaria para sempre o rumo de sua antiga história. Naquele instante, Samuel não podia imaginar que aquela mina carregava não apenas riquezas escondidas, mas também maldições enterradas. O Oeste, afinal, sempre cobrava caro de quem ousava desafiar seus segredos. Samuel avançava pela escuridão da mina com passos lentos, a tocha tremulando e projetando sombras que dançavam nas paredes estreitas. O cheiro de terra molhada e ferro oxidado enchia seus pulmões, e a cada metro que percorria, sentia-se mais distante do mundo lá fora. O chão era irregular, coberto por restos de trilhos enferrujados e pedaços de madeira podre que outrora sustentaram os túneis. Era evidente que homens já haviam cavado fundo ali, mas há muito tempo haviam abandonado o lugar. Depois de quase meia hora explorando, algo chamou sua atenção. Um brilho discreto, refletindo a luz fraca da tocha, surgiu entre fendas nas pedras. Samuel se agachou, esfregou a poeira com as mãos calejadas e o coração disparou. Era ouro. Não apenas um grão perdido, mas pequenas pepitas incrustadas na rocha, brilhando como estrelas presas na escuridão. Ele esfregou os dedos contra o metal, incrédulo, como se tivesse encontrado um milagre. Durante horas, trabalhou com as ferramentas improvisadas que carregava, retirando pequenas quantidades do precioso metal. O suor escorria em seu rosto, mas o cansaço não importava. Cada pepita colocada em seu bolso era como um pedaço de esperança recuperado, uma promessa de que sua vida poderia mudar. Pela primeira vez em anos, Samuel voltou a sentir orgulho de si mesmo. Imaginou-se pagando as dívidas, reconstruindo a fazenda, talvez até comprando mais terras. Sonhou com dias melhores, em que a miséria não o sufocaria mais. No entanto, enquanto retirava mais pedras, encontrou algo que o fez hesitar. Entre as madeiras podres e restos de ferramentas, havia marcas estranhas no chão, sinais de que outros homens haviam estado ali, mas que nunca saíram. Ossos quebradiços misturavam-se à poeira. Um crânio semi-enterrado fitava-o com um sorriso eterno. Samuel recuou, o coração apertado. O ouro brilhava diante dele, mas a cena deixava claro. Aquela mina já havia engolido vidas antes. Mesmo assim, ele não resistiu. Encheu uma pequena sacola com o que conseguiu e saiu da mina antes que a escuridão o consumisse por completo. Ao emergir novamente na luz do sol, seus olhos se encheram de lágrimas. Nas mãos, segurava não apenas ouro, mas a ilusão de uma nova vida. O que Samuel não sabia é que no Oeste, toda a riqueza vinha acompanhada de uma dívida oculta, e a dele já começava a ser cobrada. Quando Samuel voltou para a cidade com a sacola escondida sob o casaco, não demorou para que os olhos atentos percebessem sua mudança. O fazendeiro, que antes entrava cabisbaixo no armazém, agora caminhava com passos mais firmes, e as moedas tilintando em seu bolso eram prova de que algo havia mudado. Pagou dívidas atrasadas, comprou mantimentos que há muito não tinha e até levou ferramentas novas para sua fazenda. No Oeste, onde todos se conheciam, era impossível esconder prosperidade repentina. Logo os rumores começaram. Alguns diziam que ele havia roubado, outros que encontrara ouro em algum lugar escondido. A notícia correu como pólvora. Primeiro vieram os vizinhos curiosos, oferecendo ajuda em troca de um pedaço da riqueza. Depois apareceram estranhos no salão, homens de olhos frios que faziam perguntas demais. Samuel tentou se manter discreto, mas sua própria expressão o traía. A esperança estampada em seu rosto era sinal suficiente para confirmar as suspeitas. Em pouco tempo, todos falavam da mina abandonada, e homens ambiciosos começaram a vasculhar as colinas em busca da entrada secreta. Com a riqueza, também veio a paranoia.
Samuel passou a dormir com a espingarda ao lado da cama, despertando a cada barulho do vento batendo nas janelas. O ouro, que deveria lhe trazer paz, transformou-se em fardo. Cada pepita parecia pesar toneladas, como se estivesse carregando não apenas metal, mas a inveja e a violência de todo o Oeste. À noite, ele sonhava com os ossos que havia encontrado na escuridão da mina, lembrando que não era o primeiro homem a tentar arrancar fortuna daquelas pedras. E, no fundo do coração, temia que tivesse o mesmo fim. Não demorou para que bandidos descobrissem seu segredo. Um grupo de homens armados começou a rondar sua propriedade, observando de longe, esperando o momento certo de atacar. Samuel resistia como podia, mas era apenas um homem contra muitos. Os tiros começaram a ecoar em noites de lua cheia, testando sua coragem. E cada disparo lembrava-lhe que o ouro não era bênção, mas maldição. O ouro comprara tempo, mas não trouxera paz. Trouxera apenas mais inimigos, mais medo e a sensação sufocante de que seu destino já estava selado. O Oeste nunca dava nada de graça. E agora, Samuel começava a pagar o verdadeiro preço de sua descoberta. A última vez que Samuel Briggs foi visto vivo foi em uma manhã nublada, quando montou em seu cavalo e partiu em direção às colinas, levando consigo a velha sacola de couro que sempre guardava com tanto zelo. Alguns vizinhos juraram ter ouvido disparos naquela noite. Outros afirmaram ter visto homens estranhos rondando a fazenda. O certo é que, ao amanhecer, a casa de Samuel estava em silêncio, a porta escancarada, os móveis revirados e nenhum sinal dele. Dias depois, um grupo de moradores encontrou sua cela caída perto da entrada da mina, mas nem o corpo nem o ouro foram localizados. Dentro do túnel, apenas restos de velas queimadas, marcas recentes nas paredes e um silêncio ainda mais pesado do que antes. Era como se a terra tivesse engolido Samuel, assim como engolira tantos outros que ousaram desafiar seus segredos. A partir daí, ninguém mais ousou se aproximar daquele lugar. A história do fazendeiro espalhou-se rapidamente. Uns diziam que ele fora morto por bandidos e enterrado junto com o ouro para nunca ser encontrado. Outros acreditavam que o próprio ouro o havia amaldiçoado, prendendo sua alma na escuridão da mina. Havia até quem jurasse ouvir gemidos e passos ecoando das galerias em noites de vento forte, como se Samuel ainda vagasse em busca de redenção. Com o passar dos anos, a mina ganhou um novo nome: a Mina Amaldiçoada de Briggs. Viajantes que passavam pela região eram advertidos a nunca se aproximar, e caçadores de fortuna que ousaram descer até lá jamais retornaram. A lenda cresceu, e Samuel deixou de ser apenas um fazendeiro esquecido para se tornar parte da mitologia do Oeste. Um homem que, ao encontrar ouro, perdeu tudo o mais. E assim, sua história foi repetida geração após geração, como um aviso sombrio. No Oeste, nem toda riqueza traz salvação. Algumas apenas enterram mais fundo aqueles que ousam desejá-la.